Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula desta playlist de funções vetoriais e agora falando de limite e continuidade. Tecnicamente, assim como eu fiz na primeira aula, é apenas para definir, porque estudar o limite e estudar a continuidade de uma função vetorial é, na prática, estudar o limite e a continuidade das suas funções componentes. Então, bora apresentar aqui a bancada já para a gente, né, chegar já na primeira definição da aula de hoje, para que a gente possa, então, como eu acabei de falar, apenas adaptar os conceitos de limite e continuidade para as funções vetoriais. Então, bom, a gente já estudou limite de função lá nos cursos de cálculo, né? Limite e continuidade, inclusive estuda-se bastante limite. E aqui, como eu acabei de falar, a gente apenas adapta. Então, se eu tenho uma função vetorial e eu coloquei aí, pessoal, f, g e h, e a partir de agora eu quero colocar um padrão para vocês. Eu sempre, nas definições, a partir de agora, vou pegar uma função vetorial cuja imagem é um vetor em V3. Porém, caso esteja em V2, é só tirar o h. Então, eu coloco o h e quando não tem, só vai aparecer a f e a g. Se, por exemplo, fosse definir o limite no V2, não teria essa entrada aqui, porque não teria a entrada h. É só isso, tá? Mas todas as definições eu vou adotar o padrão de três entradas, f, g e h, porque às vezes a função h nem vai existir ali no nosso programa, perfeito? Então, como que a gente define o limite de uma função r de t? O limite de uma função vetorial, ó, é tecnicamente calcular o limite de cada uma das suas funções componentes. Ou seja, se eu calculo o limite da f, o limite da g, o limite da h, e daqui dá um valor, então o limite da r de t é um valor obtido em cada uma das entradas, nos limites de cada uma das entradas. Bom, é difícil? Não, só como eu falei, só estou adaptando. Às vezes a dificuldade vai estar em como calcular os limites de f, g e h. Aí isso entra toda a teoria de limite que a gente aprendeu no curso de cálculo 1, ok? Bom, vamos lá, é uma aula bem curtinha, tá? Calcule o limite de r de t com t tendendo a zero, sabendo que r de t é esta função aí. Vocês perceberam que eu coloquei ela na notação do IJK, tá? Então, se às vezes você tem um pouquinho de dificuldade para entender aqui, ó, não se esqueça que o I é a primeira entrada, é a função f, a função g é o que acompanha o j e a função h é a que acompanha o k. É como se aqui tivesse escrito f de ti mais gtj mais htk. Ok? Ou, melhor dizendo, tirando os f's, é fi mais gj mais hk. Beleza? Se você for pensar sem os t's aí. Bom, bora resolver esse limite aqui, então. Calcular o limite de r de t. Pela definição do que a gente tem ali em cima, o limite de r de t com t tendendo a zero, por definição, então, é o limite de t tendendo a zero de 1 mais t ao cubo, que é a primeira entrada. É a entrada I, né? É o limite de t e de menos t, que é a segunda entrada, né? O t tendendo a zero, vírgula, e o limite de seno de t sobre t, quando t tende a zero, que é a terceira entrada, que é a que está acompanhando o k. Pessoal, para ficar prático, tá? Eu vou chamar toda essa conta aqui de A, essa parcela aqui de B e essa de C. Tudo bem que tem valores aí que dá para a gente calcular direto, mas como é o primeiro exemplo, né? Vamos fazer aqui. Então, o A, eu só tenho que calcular quanto que é o limite de 1 mais t ao cubo quando t tende a zero. Eu já peguei exemplos fáceis para a gente poder chegar em contas rápidas. Então, é só substituir direto, porque aqui no caso não tem descontinuidade, né? Então, você pode substituir direto. Aqui dá para você calcular, não tem divisão por zero, não tem logaritmo negativo, não tem raiz quadrada, raiz quarta, raiz sexta, enfim, raiz par negativa, né? Que são os problemas que a gente tem aí das indeterminações, né? Ou problemas de domínio, se assim você pensar. Bom, partiu para o B. Limite de t tendendo a zero, quem que é a função? T vezes z de menos t. T vezes z de menos t. Aqui não tem nenhum problema, por quê? Porque aqui dá para substituir por zero, e e elevado a zero não tem nenhum problema, essa função aqui, e elevado a zero, menos zero é zero, né? E elevado a zero dá 1. Então, isso aqui vai dar 0 vezes 1, 0 vezes 1, que é zero. Não tem segredo nenhum. E, por fim, o terceiro e último, que é o item C, que é o limite de t tendendo a zero de seno de t sobre t. E lá no curso de cálculo 1, existe
toda uma construção a partir de um ciclo trigonométrico, vários triângulos, que a gente consegue provar, inclusive recorre ao teorema do confronto, que o limite de seno de t sobre t, quando t tende a zero, é igual a 1. Ou seja, quanto que dá o limite de r de t quando t tende a zero? Dá 1, 0 e 1, ok? Então, o limite de r de t quando t tende a zero é o vetor 1, 0, 1. O que a gente pode entender isso aqui de forma geométrica? Aqui, antes de eu falar da forma geométrica, eu só escrevi ele para reforçar a ideia com vocês, que eu posso escrever esse vetor como sendo 1 vezes i mais 0 vezes j mais 1 vezes k. Tá? Não se esqueçam que aqui é mais k, porque aqui é 0 vezes j. Não vai fazer i mais j, tá, gente? Que aí tá errado. I mais j é o vetor 1, 1, 0. I mais k, que é o vetor 1, 0, 1. O que eu posso entender dessa interpretação geométrica? Eu posso entender da interpretação geométrica que, dada a nuvem de vetores que a gente falou agora há pouco, falou na aula anterior, desculpa, que a gente falou na aula anterior, eu posso entender que à medida que o t se aproxima do zero lá naquele eixo t, a função vetorial está se aproximando desse vetor 1, 0, 1. É isso que está acontecendo. Da mesma forma que lá no curso de cálculo, quando o cálculo de função de uma variável, quando você tinha um certo valor se aproximando, tanto pela direita quanto pela esquerda, né? O que acontecia? A função ela se aproximava de um número. Aqui, no caso, ela se aproxima de um vetor. Tá certo? Então, também é uma aula bem curtinha. Fechou? Calcule o limite de r de t, também é repeteco, só que agora é um exemplo que dá uma divisãozinha por zero ali, por exemplo. Só para a gente treinar um pouquinho de limite mesmo. Então, de novo aqui, ó, o limite de r de t, com t tendendo a 2, isso. Vai ser o limite, opa, tem que abrir aqui, não posso esquecer nunca disso, porque isso aqui é um vetor. De t ao quadrado, vírgula, limite de t tendendo a 2 de 8 menos t ao cubo sobre 4 menos t ao quadrado, vírgula, limite do ln de t com t tendendo a 2. Ok? Como a gente vê, aqui tem uma descontinuidade aqui. Mas, pessoal, não é porque é descontínuo que não dá para calcular limite, hein? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente pode ter uma função descontínua num ponto e existir o limite. Por exemplo, lá no curso de cálculo, lembrando aqui, ó, vou até fazer uma situação hipotética aqui. Ó, imagina que você tem lá o gráfico de uma função e aí tem uma bolinha aqui no 2, né? Só que esta função, quando você chega para a esquerda, ela está se aproximando desse valor L. Nunca vai dar o valor, porque como a bolinha está aberta, nunca vai dar esse valor L. Mas quando você chega, ó, o gráfico está se aproximando daqui, e quando você vem aqui da direita, ela se aproxima do mesmo L. Então, não é porque é descontínua que não tem limite, tá? Não é porque é descontínua que não existe limite. Bom, continuando, eu estou revisando o cálculo 1 agora. Moral da história, vamos fazer o mesmo esqueminha, tá? O A, o B, que é o que vai dar mais trabalho para resolver, e o C. O B é o que dá trabalho, o A e o C estão dados de graça. Então, limite de t ao quadrado com t tendendo a 2 é 4, né? Que 2 ao quadrado é 4. Esse B, aqui agora eu deixo a gosto do freguês para saber como resolver ele. Eu vou resolver eles de duas formas para vocês relembrarem como que se calculam os limites desse tipo aqui. 8 menos t ao cubo dividido por 4 menos t ao quadrado. Bom, se você substituir direto, vai dar 0 em cima, 0 embaixo. Como você já sabe derivar, você já sabe limite, você já sabe integrar, para poder, porque é essencial nesse curso de funções vetoriais, é ter feito vetores de geometria analítica e ter feito pelo menos o curso de cálculo 1. Pelo menos o que eu digo é pré-cálculo, limites e derivadas, limite, continuidade, derivadas e integrais. E teorema fundamental do cálculo, ok? Então, integrais, definidas e indefinidas, isso que eu quis dizer. Como você já passou por derivadas, 0 em cima, 0 embaixo, você pode vir aqui e aplicar uma coisa que a gente gosta muito de fazer, que é aplicar L'Hopital. Dá menos trabalho quando eu aplico L'Hopital nesse problema. Deriva em cima e deriva embaixo. Lembrando que L'Hopital não é regra do quociente, é derivar em cima e derivar embaixo, literalmente. Então, derivada de 8 é 0, derivada de menos t ao cubo vai dar menos 3t ao quadrado, dividido derivada de 4 é 0, menos 2t. Se a gente simplificar isso daqui, isso aqui vai dar limite de t tendendo a 2, menos com menos vai subir, sumir,
Vai sobrar o 3 sobre 2, 1 quadrado vai cancelar com esse t, então vai sobrar só o quê? 3 sobre 2t, é o que sobra. E aí agora quando o t tende a 2, vai dar 2 com 2, então esse limite deu 3. Ok? Ou suponha que você não sabe usar L'Hopital ou que esteja proibido de usar L'Hopital e você vem aqui e quer resolver esse problema. 8 menos t ao cubo, 4 menos t ao quadrado. Não pode esquecer que, ó, esse meu numerador, ele pode ser pode ser visto, né, como 2 ao cubo menos t ao cubo, e esse aqui de baixo como 2 ao quadrado menos t ao quadrado. Existem fatorações para esses produtos aqui, né? Existe uma decomposição em produto de forma que, quando você tem um número a ao cubo menos b ao cubo, o resultado disso é a menos b, e aqui eu lembro que fica quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, ok? Quando é menos. E esse daqui é o caso clássico, que quando é a ao quadrado menos b ao quadrado, é a menos b vezes... Opa, olha eu colocando a mais b. A mais b. Então, força de rápido, que eu já fui colocando um a ali. Esse 2 menos t com esse 2 menos t... Opa, faltou um limite aqui, né, pessoal? Desculpa. Limite de t tendendo a 2. Tá? Esse limite aqui, tecnicamente agora não dá problema de divisão por zero, porque agora é 2 mais 2, o 2 menos 2 sumiu. Então, isso aqui agora é só a gente vir aqui e substituir, que aqui no caso, ó, já vou colocar a conta. A conta da 2 ao quadrado é 4, mais 2 vezes 2 também dá 4, mais 2 ao quadrado, t ao quadrado agora é 2, é 4. Tudo isso dividido por 2 mais 2, que é 4. 4, 8, 12 por 4, que continua dando o mesmo 3. Tá? Tem que dar o mesmo resultado, eu só resolvi de outra forma, outro caminho. E o C, que é o último caso que a gente vai resolver, que é o limite do ln de t com t tendendo a 2. Isso aqui dá ln de 2. Né? Eu posso substituir direto, não tem descontinuidade. Logo, o limite da minha r de t com t tendendo a 2 é dado pelo vetor 4, 3 e ln de 2. 4, 3 e ln de 2. Se você quiser, pode colocar 4i mais 3j mais ln de 2k. Fechou? Morreu esse exemplo aqui também. Partiu para a definição do que é uma continuidade. Continuidade de uma função vetorial. Pessoal, é a mesma definição do curso de cálculo 1. Quando que uma função ela é contínua? Quando o limite da f de t com t tendendo a é igual a f de a. Então, tecnicamente, você só troca o r, o f por r, e aí agora a gente adapta para as funções componentes. Como que isso vai ficar? Essa é a definição. Então, uma função ela é contínua, e isso daqui agora eu vou de novo pegar esse exemplo aqui, ó, essa função ela é descontínua no A, concorda? Descontínua no 2. Só que agora eu vou fechar essa bolinha aqui, ó. Pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: quanto que dá f de 2? Dá L, tá? Vamos pegar aqui. Isso aqui eu estou lá cálculo 1 agora, tá? Esse f de 2 dá L, dá o valor L que está aqui. Quanto que é o limite da f de t quando t se aproxima de 2? Também dá o mesmo L. Por quê? Porque quando eu estou próximo de 2, eu estou próximo do valor L, tanto pela esquerda, e quando eu venho pela direita, eu também estou próximo de L. Então, o limite da L. Moral da história, o limite da L, a f de 2 da L, então, limite de f de t é igual a f de 2. Isso é igual a isso, que é igual a isso, então, o primeiro é igual ao último. Tá claro? Isso daqui é a mesma coisa para a função vetorial. O limite da r de t é igual a r de a. Agora, bora adaptar para o nosso problema. Qual que é a definição de limite de r de t? A gente viu no começo da aula. É você pegar e calcular o limite de todas as funções componentes. O que significa calcular r de a? Calcular r de a é calcular o valor f de a, g de a e h de a. Então, isso aqui dá um vetor. Agora, para que uma função vetorial seja contínua, esse limite tem que ser igual a este vetor aqui. Esse limite tem que ser igual a esse vetor. Então, do 1 e do 2, veja bem se vocês entendem essa construção aqui, ó. Limite de r de t é igual a r de a.
Aqui eu só copiei quem que é o limite de R de T, ó, da igualdade 1. Tá aqui. Isso é igual ao R de A. Tá aqui, a igualdade 2. Agora, pera lá. Isso é um vetor igual a outro vetor. Quando que dois vetores são iguais? Ó, isso aqui é um vetor. É um vetor dado por um limite. Certo? Ó, é um vetor que tem 3 entradas, onde as entradas têm limites. Esse aqui é um outro vetor cujas entradas é F de A, G de A e H de A. Quando que dois vetores são iguais? Lá do curso de geometria analítica mesmo. Dois vetores são iguais quando a primeira entrada é igual à primeira, a segunda é igual à segunda e a terceira é igual à terceira. Ou seja, esse cara só é igual a esse quando o limite de F de T é igual a F de A, o limite de G de T é igual a G de A e o limite de H de T é igual a H de A. Todos eles tendendo ao mesmo T indo para A. E acontece as três ao mesmo tempo. Tem que acontecer isso. Ou seja, a R de T ela é contínua no A função vetorial R é contínua, C e somente C, a F, a G e a H são contínuas em A. Então, consequentemente, o limite de uma função vetorial, tecnicamente, é dado pelo limite das suas funções componentes. A continuidade de uma função vetorial é dada pela continuidade das suas funções componentes. Então, estudar limite da função vetorial é estudar os limites da função componente. A gente já viu 2 exemplos. Estudar a continuidade de uma função vetorial é estudar a continuidade das suas funções componentes. E aí é onde que vem a beleza da parte geométrica, que é já um pontapé para a aula inicial. O que significa uma função vetorial ser contínua dentro de um intervalo? Vamos pensar, aqui no caso, eu peguei t igual a A. Quer dizer que existe um vetor ali. Agora, imagina que eu pego no intervalo que vai de A até B. O t varia de A até B. E que dentro desse intervalo de A até B, ela é contínua. Significa que se eu pudesse pegar os infinitos valores entre A e B, os t's variando de A até B, eu teria infinitos vetores na imagem de forma que todos eles estariam colados um ao outro. Não teria distinção, cada um estaria numa direção e apontando para um sentido, tá, gente? Todos eles vão apontar do tipo da origem para o espaço, todos eles fazem isso, ou da origem para o plano. No caso aqui eu estou pegando sempre o espaço como referência. Mas a ideia é que todos esses vetores eles estariam coladinhos um no outro, não teria um salto. Esse salto acontece quando ela fosse descontínua. É como se fosse, se eu pegasse, por exemplo, um vetor aqui, outro vetor aqui, outro vetor aqui, outro, não teria esse buraco aqui entre eles e eles. É como se eu tivesse um monte de linha contínua, onde na verdade são vários vetores, um colados no outro, de forma que forma uma região completamente preenchida. Ah, ela é descontínua. O que acontece? Tem um salto entre um vetor e outro. Aí, eu teria aqui um problema. Ó, aqui, quando existe descontinuidade, quer dizer que existe entre os gráficos, entre os vetores, existe esse salto, essa parte colada aí. Ok? Então, como que a gente analisa a continuidade? A gente analisa a continuidade de uma função vetorial a partir da continuidade das suas funções componentes. E o último exemplo da aula seria esse daqui. Determine o maior conjunto em que as funções vetoriais abaixo são contínuas. Pessoal, só está escrito aí de outra maneira, determine o domínio. Porque quando você determina o domínio, você está tecnicamente atribuindo todos os valores possíveis para T. Tá certo? Então, esse primeiro item A é bem rápido, o item B é meio irmão gêmeo da aula anterior. Tanto é que eu peguei umas funções bem parecidas, só troquei um T ao cubo por T, um 3 ao quadrado por T ao cubo. E determinar o maior conjunto onde as funções são contínuas, agora eu não estou procurando uma continuidade apenas num t igual a 0, t igual a 1, t igual a 3. Porque a definição ela era bem específica, né? Ela tem que ser contínua em t igual a A. Quando a gente procura o domínio da função, tecnicamente eu estou procurando o maior conjunto aonde a função é contínua, para aqueles valores de pontos. Perfeito? Então, bora resolver isso aqui. Depois que eu resolver, eu dou a ideia geométrica de novo e já encerramos a aula. A minha f de t é t. Sempre eu vou especificar. A minha g de t é t ao quadrado. A minha h de t é e de t mais 2. Como? Vamos diretão aqui, ó. Quem que é o domínio da f? O domínio da f são todos os reais. Mas também é o domínio da g. Então, o domínio da f é igual ao domínio da g, que, por sua vez, também é o domínio da H, dando todos os reais. Certo?
o domínio da F igual ao domínio da G igual ao domínio da H, isso aqui era para ser um H, porque aqui não tem restrição também, eu posso colocar qualquer valor aqui, a imagem muda, tá? Como o domínio dessas três funções componentes são todos os reais, segue que o domínio da função vetorial também é os reais, porque a intersecção entre os três dá o próprio conjunto dos reais, tá? Segue que o domínio da função vetorial R também é todos os reais. Aqui, pessoal, é R1, né? Então, vamos colocar R1 aqui. Pronto. Senão vai ficar confuso. Se bem que é o item A, né? R1 dão todos os reais, onde a R de T, ela é contínua para todo T pertencente aos reais. Fechou? Então, essa daqui é a minha resposta do A. Daqui a pouco a gente fala da interpretação geométrica. Resolveu o B agora. Quem é a minha F? A minha F desse segundo problema é T ao cubo, a minha G é Ln de 3 menos T, e a minha H de T é E de T mais 2. O domínio da F são todos os reais. O domínio da G, pessoal, vamos ganhar tempo aqui? O domínio da G são todos os valores de T menor do que 3. Da onde que saiu isso? 3 menos T tem que ser maior do que 0. Porque é um Ln, né? Um logaritmo. O logaritmo só está definido para número positivo. Se 3 menos T tem que ser maior do que 0, 3 menos T maior do que 0, rascunho rápido aqui, ó. 3 menos T tem que ser maior do que 0, passa o T para o outro lado, então 3 tem que ser menor do que T, o que é equivalente a falar que T é menor do que 3. Beleza? Ó, fiz aqui no rascunho e não apareceu nada para vocês. 3 menos T é maior do que 0, passa o T para o outro lado, 3 é maior do que T, que é equivalente a falar que T é menor do que 3. Está resolvido, então, esse domínio da G. E o domínio da H também são todos os reais, porque esse aqui não tem. Aqui, desculpa, gente, eu escrevi errado. É raiz de T, tá? Corrigindo, desculpa. Que é raiz de T. E aqui agora sim, tem que tomar cuidado. Isso aqui são todos os R+. Ainda bem que eu vi aqui o meu R+ aqui, e aí eu acabei vendo o erro aqui. Então, pessoal, esse R+ aqui significa que eu estou pegando todos os números reais positivos, e eu não tirei o 0, tá? O 0 está incluso ali, não é estrela. Tá certo? O R estrela eu acabo tirando o 0. Então, logo, se você quiser preferindo, pessoal, coloca T maior ou igual a 0, vai. Tá? Para não confundir. Agora a gente vai fazer as retas lá de novo para fazer a intersecção desses três aqui. Então, aqui eu vou colocar a reta do F, a reta do G, a reta do H e a reta do F inter G inter H. Ok? A do F deu todos os reais. Então, a gente pinta tudo. A do G, de novo, pego 3 bolinha aberta. E a do H, eu vou colocar aqui, ó, o 0, a bolinha fechada, porque é maior ou igual. Ok? Portanto, a intersecção é um exemplo muito parecido com o da aula anterior. É justamente para a gente ganhar tempo mesmo. Vai de 0 a 3. A 3 é aberta, pela mesma explicação da aula anterior, porque por estar aberto aqui, por mais que satisfaça a componente da F e a componente da H, não satisfaz a da G. E o resultado é esse aqui. Assim, o domínio da R2 é o intervalo que vai de 0 até 3 aberto, onde R2, a R2 de T é contínua para todo T pertencente ao intervalo de 0 até 3. Ok? Contínua para todo T pertencente ao intervalo de 0 até 3, incluindo 0 e excluindo 3. Bom, com isso, pessoal, já encerro essa aula também. E na próxima aula, a gente já começa a falar de
gráfico, vamos falar dessa forma. Porque até então, aliás, eu tenho que dar a interpretação ali. O que significa o item B, especificamente começando por ele? Significa que se eu pego aquela função vetorial no intervalo entre 0 e 3, quando eu pego no intervalo de 0 a 3, eu tenho vários vetores que estão com todos eles a origem grudadas no ponto 0, 0, 0, porque é tá na terceira dimensão. E eu tenho, quando o meu t varia de 0 a 3, eu tenho uma infinidade de valores entre 0 e 3, eu tenho uma infinidade de vetores que estão no intervalo, quando o t varia de 0 até 3, colados um no outro, com todos eles origem em 0. Tá claro? É isso que está acontecendo. Todos eles têm origem em 0. A extremidade, ela pode aumentar, diminuir, aumentar. É tipo assim, o vetor, o comprimento, a direção dele pode mudar, independente de como varia o t, no caso de 0 a 3. O que importa é que eu estou fixando, é como se fosse isso aqui, ó. Se eu pegasse o sistema tridimensional, tentar fazer isso aqui, e colocasse aqui, é como se eu estivesse pegando esse vetor aqui, mudando, lógico que aqui a caneta tem tamanho fixo, mas lá o tamanho muda de posição. O que importa é que ele vai colando um no outro e mostrando e montando um problema de ter um monte de vetor colado. Quando eu pego e varro ali nos números reais, né, o primeiro exemplo, quer dizer que infinitamente eu vou poder continuar colocando vetor, às vezes eles, enfim, sobrepõem, isso pode acontecer? Pode. E para poder falar de gráfico, a gente vai usar essa ideia da continuidade. A gente não vai falar do gráfico, a gente vai falar da curva gerada. Então, o gráfico de uma função vetorial, se a gente for pensar, é um monte de vetor colado um no outro. Só que eu não vou pegar o vetor, eu vou pegar exatamente o pontinho que está na extremidade. Por quê? Olha só como é bonito agora. Se você pega, como eu falei agora há pouco, essa ideia de pegar no intervalo, naquele exemplo, no intervalo de 0 a 3, eu tenho uma infinidade de vetores colados, cada um apontando para uma direção, um sentido e tendo um comprimento. Só que eles estão todos colados. Quando você pega dois deles colados, ó, você tem esse cara que tem aqui. Ele tem uma bolinha, ele tem um ponto na sua extremidade. Como tem alguém colado com ele, então tem um ponto colado com ele na sua extremidade, tem um ponto colado com ele na sua extremidade. Arranca todos os vetores. O que você vai ter? Você vai ter uma infinidade de pontos alinhados na terceira dimensão, e isso vai dar exatamente o quê? Uma curva que a gente obtém ela no espaço. Perfeito? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula para começarmos a falar de um combo de aulas de curvas, que, na minha opinião, é a parte que mais aparece nessa parte de funções vetoriais. É saber parametrizar e saber desenhar as curvas, que tecnicamente a gente pode enxergar como sendo gráfico de funções vetoriais. Grande abraço, nos vemos em breve na aula 3. Valeu, galera.